Só para não perder o hábito, venho eu aqui te convidar para executar esta coisinha fofa aqui. Olha só que coisinha mais delicada. Vejam que bonitinho, gente. Fofo, né? Pessoal, é assim, olha. Para executar esta peça pequenininha de vida, nós vamos utilizar o fio Clea 1000. Eu aqui vou trabalhar em fio duplo. Então, olha lá, são 2 fios de Clea 1000. Também vamos utilizar agulha para crochê aqui 1,75 e uma tesourinha para que nós possamos fazer os nossos arremates. Vamos separar o material e vamos iniciar a execução. Você precisará de um cordão de 10 correntinhas para iniciar a sua base, e como nós trabalharemos em ponto alto, nós precisaremos adicionar correntinhas para a altura. Então, você fará, além das 10, mais 1, 2 e 3 correntinhas, que é para a sua altura. Você laça e você passará a agulha a partir do 3º ponto, a contar aqui da agulha. Então, percebam que inclusive eu mantive o dedo pressionado no 10º ponto, porque eu sei que as 3 correntinhas após ele foram a altura. Então, eu já mantive marcado e eu sei aonde eu devo passar, então, a minha agulha para trabalhar. Então, aqui, veja só, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Então, você observa que eu já estou arrematando o primeiro ponto, eu laço e eu trabalharei o próximo ponto, novamente, ponto alto. Então, aqui você vê o arremate já do segundo ponto alto. E assim, gente, nós trabalharemos esta primeira carreira, que é toda em pontos altos, não é? Até o final deste cordão de correntinhas. Deixa eu ir lá, que eu já volto aqui para continuar com você. Veja só, no final dessa carreira, você deverá ter obtido o seguinte resultado: 10 pontos altos, e com este cordão de 3 correntinhas, representando um ponto alto, que neste caso totalizará 11 pontos altos executados. Então, lembra, tá? É contado 11 porque o cordão de 3 correntinhas assume o papel de um ponto alto. Joia? Na continuidade, você deverá fazer 1, 2 e 3 correntinhas, porque você continua trabalhando ponto alto, tá? Você vai laçar e você vai trabalhar uma quantidade de 6 pontos altos ao redor deste ponto alto que eu estou destacando aqui. Então, veja que eu já laço e eu venho aqui, ó, passo a agulha ao redor dele e eu vou trabalhar o que é o meu primeiro ponto alto. Contudo, tem um cordão de 3 correntinhas. Assim sendo, eu contabilizo 2 pontos altos. Novamente, eu passo no mesmo lugar e aqui, veja, eu já trabalho o meu segundo ponto alto, que no total me dão 3, em função do cordão de correntinhas. Novamente, ponto alto, e aqui você vê 4 pontos. Novamente, ponto alto, e aqui você vê 5 pontos. Deixa eu contar para ver se tá tudo ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Vou fazer o último, o 6º ponto. Então, veja aqui que eu tenho 6 pontos altos trabalhados ao redor do último ponto alto que foi executado na primeira carreira. Joia? Observação importante: a mesma quantidade de pontos altos que eu fiz ao redor deste ponto alto, eu farei ao redor deste. Então, as extremidades recebem ao redor 6 pontos altos. Joia? Na continuidade, você trabalhará para cada ponto que você tiver à sua frente, um novo ponto. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, veja só, nessa sequência, não é? Eu continuo trabalhando um ponto alto. Eu vou manter a quantidade neste caso. Vou trabalhar, então, todos os pontos altos até a próxima extremidade e eu volto aqui. Veja só, cheguei, então, na outra extremidade. Então, aqui, gente, ao redor deste ponto, eu vou trabalhar os 6 pontos altos. Então, já com uma laçada, passo a agulha ao redor e eu começo aqui, ó, veja, o primeiro ponto alto. Laço de novo ao redor e o segundo ponto alto. Ah, importante, tá? Neste caso, você vai trabalhar 6 realmente, porque não tem cordão de 3 correntinhas, tá? Então, aqui você acompanha já o 4º ponto alto. Aqui o 5º
E agora sim, para encerrar o sexto. Novamente, após você ter executado 6 pontos altos, novamente você vai ter a situação de fazer um ponto alto para cada ponto que você tem à sua frente. Então, eu vou terminar esta minha carreira executando a minha continuidade de pontos altos até alcançar o início desta execução. Cheguei ao final e eu preciso então encerrar esta carreira fechando-a. Então, eu vou destacar aqui, ó, deixa eu puxar bem para você poder ver. O cordão de correntinhas, lembra? Então, lá na terceira correntinha, você vai passar a agulha e vai puxar uma laçada e arremata. É o ponto baixíssimo. Assim, você encerra esta nossa primeira carreira ao redor dos pontos iniciais. Joia? Na continuidade, nós trabalhamos aqui 1, 2 e 3 pontos. São 3 correntinhas para erguer a altura e dar continuidade à execução. Você laça e veja, você já está no contorno. Isso é importante que você aí, na sua execução, na sua tensão de ponto, consiga, como eu vou dizer, verificar a necessidade de eu trabalhar 2 pontos em cada ponto de base para manter a circunferência, ou eu posso trabalhar o intervalo intercalado, ou seja, em um ponto eu trabalho 2 na base e no próximo eu trabalho somente 1. Vai depender da tensão do seu ponto. Pontos muito apertados vão exigir 2 pontos no mesmo ponto de base. Em todos eles. Agora, se você tiver uma tensão mais flexível, você pode trabalhar 2 pontos em um mesmo ponto e na sequência somente 1. Então aqui, no meu caso, eu trabalharei o intercalado. Perceba que eu já estou nessa quantidade de pontos aqui, eu estou na volta. Então, neste ponto, eu trabalho mais 1 na base e você vai ver que é como se eu tivesse trabalhado 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui, deixa só eu passar direitinho. Ok, 2 pontos no que seria o mesmo ponto de base. Eu laço e no próximo eu trabalho somente 1. Olha aqui, ó. O que pode ser um indicador da necessidade de 2 pontos na base ou não? A direção do ponto que você está executando. Perceba, vou alargar para eu poder te mostrar, que este ponto alto, este daqui em questão, ele está exatamente alinhado com o anterior. Isso indica a não necessidade de 2 pontos na base. Quando você tem o ponto inclinado, ó, imaginemos que estivesse assim, ele estaria inclinado em relação a este. Precisaria de 2 pontos para manter a circunferência, aí sim, executando os 2 pontos no mesmo ponto de base. Perceberam os indicadores das necessidades? Isso é o que nós precisamos desenvolver, essa habilidade de visualizar para que eu consiga adaptar a tensão do meu ponto, porque o meu ponto tem uma tensão, o seu aí tem outra. Nós precisamos aprender então isso. Laçamos e no próximo ponto, novamente, eu vou trabalhar somente 1. Independente da situação, da tensão do teu ponto, você vai perceber que no ponto central, que seria aquele exato ponto que está exatamente no meio dessa volta, sempre vai ser somente 1, porque se ele é central, o seu ponto executado na carreira em que você estiver, ficará alinhado a ele. Lace, e aqui no próximo ponto, aí sim eu já sei, se eu trabalhei somente 1, né, no anterior, eu vou trabalhar 2 aqui para manter a circunferência, senão eu não consigo manter. Então, aqui fiz 2. Observem, eu tenho aqui uma queda, né? Você observa que é uma circunferência sendo desenhada. Automaticamente, eu aqui, ó, já estou imaginando ter que fazer 2. Vamos ver se comprova a situação. Vamos alargar aqui, vamos ver? Olhe, observe que ele está inclinado nesta direção,
Então, observe a agulha. E o ponto onde ele foi executado está nessa. Você percebe que eu mudei a direção da agulha? Assim sendo, eu preciso de 2 pontos na base. Observe isso na sua execução que você vai se dar bem, viu? Você vai conseguir manter a circunferência sem criar aquele efeito babado. Novamente, eu vou precisar de 2. Já até a gente observa o inclinamento mesmo. Inclinamento não, né? Por favor. A inclinação do ponto. E aí a gente consegue ter a noção da necessidade ou não de 2 pontos no mesmo na base. Olha lá, ó, tá vendo? Aí aqui eu já consegui trabalhar. Com 2 eu consegui manter. A partir de agora, com certeza não tem mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Por quê? Porque eu vou continuar mantendo um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então você observa aqui, ó, que não há necessidade, né? Vou alargar para você ver. Olha lá, ó. O ponto desta carreira mantém a direção da carreira anterior, tá? Bom, deixa eu fazer então até o final dessa carreira e novamente, quando eu chegar no momento da inclinação dos pontos, eu volto aqui e continuo com vocês.